Boa noite. Grupo de advogados lança manifesto pedindo a reabertura gradual do Poder Judiciário do Estado. Porque todos os outros setores já fizeram isso. A gente espera encarecidamente que eles possam olhar e que eles possam encontrar uma forma de fazer com que as coisas voltem ao normal. Que seja no nosso novo normal. Mas é isso que a gente espera. Nós, advogados e partes, estamos apavorados com tudo isso, sem saber se realmente no próximo dia 15 será retomado os prazos, serão retomadas as atividades do Poder Judiciário. Instituição de ensino oferece acompanhamento médico gratuito aos pacientes com coronavírus. Fazendo o acolhimento desses pacientes, orientando a respeito do Covid e da promoção de saúde mental durante a quarentena. Já foram mais de 5.000 ligações, 5.000 telefonemas para essas pessoas e é um serviço de saúde pública importantíssimo nessa fase da pandemia. Ministério da Saúde divulga resultado do Estudo Nacional da Covid-19. Se formos usar o termo assintomáticos, ou seja, sem sintomas, o contingente é só de 9%. É claro que esse número tem que ser considerado com o devido cuidado. Nós não estamos querendo dizer aqui que 91% das pessoas com Covid vai precisar de atendimento hospitalar. Muito longe disso. Mas nós estamos dizendo que os sintomas da Covid aparecem e isso é uma boa notícia para a Secretaria de Vigilância à Saúde para desenvolver protocolos. O Jornal da Câmara de segunda-feira inicia com um manifesto digital de advogados de Passo Fundo. O grupo procurou a TV Câmara com o objetivo de informar a população sobre os motivos de muitos processos estarem parados. Segundo eles, 80% dos documentos da Justiça Estadual são de papel e, por isso, o trabalho remoto é insuficiente para movimentar as ações. Diante disso, os advogados lançaram uma campanha para a reabertura gradual dos fóruns aos profissionais da área. Nós, advogados, temos conhecimento das dificuldades enfrentadas diariamente pelo Poder Judiciário, mas assim como a iniciativa privada, temos que retomar. No ano passado, nós paramos 2 meses devido à greve, essa legítima, dos servidores. Em seguida, mais um mês parado devido ao recesso de fim de ano, e agora, no dia 15, fechamos 4 meses parados devido à pandemia. Porém, o vírus está aí e precisamos nos adaptar. A iniciativa privada se adaptou e até os shoppings conseguiu abrir enquanto a bandeira era laranja. Mediram a temperatura das pessoas, fazem controle do número de pessoas, álcool em gel nas portas. E é isso que entendemos que o Poder Judiciário pode e deve fazer. Nós, advogados e partes, estamos apavorados com tudo isso, sem saber se realmente no próximo dia 15 será retomado os prazos, serão retomadas as atividades do Poder Judiciário. Precisamos nos mobilizar. Precisamos para que a atividade essencial da Justiça ela passe a valer, a voltar a funcionar novamente, pois sabemos que a justiça tardia não é justiça. Se 80% dos processos são físicos, é muito possível que os teus processos possam ser físicos. O que é físico, para o pessoal entender? Papel. E papel precisa ter contato. Com a situação do Covid, isso ficou suspenso. Esses processos, por determinação do Tribunal de Justiça, ficaram parados. Fique muito claro, não é o servidor que não quis trabalhar, não é o juiz que impediu. Houve, óbvio, um ato do Tribunal de Justiça que suspendeu por uma questão de saúde, e nós entendemos isso. O problema é que isso já faz quase 4 meses. Soma-se a isso o fato de que ano passado tivemos uma greve de 59 dias, que por questão de 1 semana não emendou com o recesso. Aí tivemos o recesso. Aí tivemos um movimento de férias, reduz o número de servidores para poder atender essa demanda. Na sequência, já tivemos carnaval, ou seja, já trabalhamos muito pouco, todos nós trabalhamos muito pouco e os seus processos continuaram parados.
E aí veio o Covid. E aí nem preciso falar. A suspensão foi geral e foi de norte a sul do país. A gente sabe, a gente entende que isso aconteceu. O que nós precisamos olhar agora é como voltar. O acesso eletrônico é feito remotamente, mas o acesso dos processos físicos não. Nós precisamos ir ao fórum, buscar o processo, retirar, levar para o escritório, analisarmos, fazermos a petição e devolvermos. Com isso, vai para o juiz, ele despacha, vai para outra parte, ela vai fazer a mesma coisa, até que chega o ponto em que o juiz vai dar a decisão final. Posteriormente pode ter recurso, mas para isso tudo nós precisamos de carga do processo. E isso que nós não estamos conseguindo. E mais, não é só um lado um advogado querer. Porque um processo, vocês sabem que tem duas partes envolvidas, pelo menos. Tem aquele que quer que o processo ande, às vezes as duas partes querem, e tem aquele que não tem interesse que o processo ande. Se os prazos estão suspensos, aquele que não tem interesse que o processo termine, ele não vai cumprir o prazo, ele não vai dar andamento no processo, ele não vai peticionar eletronicamente, mandando por e-mail a petição, ele não tem interesse disso. É a mesma coisa os processos crimes. Os réus, eles não têm interesse, aqueles culpados, em que o processo tramite e que seja julgado. Quanto mais tempo demorar, melhor. Mas a sociedade precisa que os processos se tramitem e que os réus culpados sejam condenados e punidos. E é isso que nós precisamos e buscamos. A tramitação de todos os processos. O efetivo acesso à justiça, que não se limita a ingressar com um processo, mas sim ter uma resposta do judiciário perante o clamor daquele cidadão. O planejamento de retorno é extremamente importante porque, observe, profissionais da saúde trabalham, farmácias estão abertas, mercado está aberto, tudo está funcionando de alguma forma. Com cuidados, com álcool gel, medição de febre, existem 1000 possibilidades do retorno. Eu não defendo necessariamente que o fórum precise abrir as portas. A gente entende que isso é delicado. Mas o não atendimento dos advogados é lamentável. O que acontece? Nós integramos a advocacia privada, nós dependemos dos processos para poder sobreviver. O cidadão não tem resposta do seu processo. E como ele não tem resultado, eu também não tenho resultado. E infelizmente a nossa classe vem sofrendo. Nós dependemos de um ato do Tribunal de Justiça. Então, 2 objetivos. Primeiro, informar para o cidadão que o processo dele não está caminhando e que o advogado já está fazendo tudo que está ao seu alcance. 2, sensibilizar o Tribunal de Justiça para que ele olhe para isso, para que ele olhe para a sociedade, porque todos os outros setores já fizeram isso. A gente espera encarecidamente que eles possam olhar e que eles possam encontrar uma forma de fazer com que as coisas voltem ao normal, que seja no nosso novo normal, mas é isso que a gente espera. A nossa equipe procurou a direção do foro, que se manifestou através de nota. A juíza Rossana Gelain disse que o Poder Judiciário de Passo Fundo compreende as angústias expressadas pelos advogados e preocupa-se que a situação imposta pela pandemia tenha fechado as portas ao público externo e mantido suspensos os prazos processuais dos feitos físicos. As determinações que no momento estão sendo cumpridas dizem respeito com protocolos de retorno e datas fixadas pela presidência do Tribunal de Justiça, em consonância com o Conselho Nacional de Justiça. Não bastasse isso, o Poder Judiciário também respeita as decisões do Governo do Estado e as classificações de bandeiras para nortear os próximos passos. E a seguir, instituições de ensino têm papel fundamental nas ações de combate à Covid-19. O novo coronavírus não vê raça, também não vê nacionalidade e nem idade.
As pessoas afetadas nesta pandemia merecem todo o nosso apoio, compaixão e respeito. Evite referir-se às pessoas com a Covid-19 como vítimas ou doentes. Refira-se a elas como pessoas com sintomas, pessoas em tratamento ou pessoas diagnosticadas com Covid-19. Mudar a forma de falar e agir é o primeiro passo para combater a discriminação e o estigma. Um novo tempo. É você quem faz. Acreditar, persistir, reinventar, reconstruir. Passo Fundo mais forte. É você quem faz. Compre em Passo Fundo. Valorize quem é daqui. Quando você compra em nossa cidade, os negócios locais se fortalecem. Empregos são mantidos e a economia não para. Passo Fundo mais forte. É você quem faz. Apoie os negócios locais. Realização CDL. Apoio Sicredi. Desde o início da pandemia, o poder público tem tido o apoio das instituições de ensino no trabalho de enfrentamento ao coronavírus. Entre as ações sociais desenvolvidas pela IMED está o programa de matriciamento, que acompanha pacientes e familiares em isolamento domiciliar e já registrou 5.641 ligações. Nele, os casos de Covid-19 identificados no Hospital de Clínicas e nas unidades básicas de saúde são monitorados. A IMED tem ainda uma central de teleorientação médica que atende chamadas de vídeo de todo o país. Quando se apresentou a pandemia do Covid, as instituições elas se organizaram e na IMED não foi diferente para atender os seus objetivos institucionais e acadêmicos. Na IMED, nós trabalhamos muito com os objetivos baseados em desafios. E quando se coloca num cenário como o da Covid, foi relativamente simples fazer um chamado, tanto para docentes quanto para alunos, para a produção de face shields, de produção de álcool gel, então teleatendimento, matriciamento, as pesquisas de testagem para o Covid. Então, essas atividades, elas vêm ao natural, com alunos motivados, professores engajados para resolver problemas reais da sociedade. Então, isso nos deixa muito orgulhosos e que nós estamos fazendo uma boa formação de cidadãos que vão enfrentar o mundo do trabalho e da sociedade com perspectivas de solução. Apoiados pelo Conselho Federal de Medicina, que liberou uma portaria, né, regularizando e regulamentando o uso da telemedicina na época do Covid, assim como o protocolo do Ministério da Saúde, que prevê o telemonitoramento das pessoas com suspeitas de Covid devido à síndrome gripal. Então, nós utilizamos uma estação de telemonitoramento dentro do Hospital das Clínicas de Passo Fundo, em parceria com a IMED e os seus professores, para que a gente possa supervisionar todos os pacientes de uma determinada área do município de Passo Fundo e algumas cidades aqui da região também, fazendo o acolhimento desses pacientes, orientando a respeito do Covid e da promoção de saúde mental durante a quarentena. Já foram mais de 5.000 ligações, 5.000 telefonemas para essas pessoas e é um serviço de saúde pública importantíssimo nessa fase da pandemia. A confecção de equipamentos de proteção individual é outra forma de auxiliar o poder público no combate ao coronavírus. Ao todo, a IMED doou 649 máscaras em acrílico para instituições de saúde. Outra ideia foi a produção de álcool em gel a partir de vodkas apreendidas pela Receita Federal. Com isso, mais de 500 litros do produto foram destinados para entidades sociais, como é o caso do projeto Transformação. A doação do álcool gel é um dos elementos importantes agora no contexto da pandemia e essa parceria com a IMED é importante nisso, né?
tem uma série de medidas que estão sendo tomadas para garantir a preservação, a segurança, a proteção e a saúde dos trabalhadores que trabalham com os manuseios de recicláveis, né? Nós temos 4 grupos, sendo 3 cooperativas na cidade de Passo Fundo, acompanhadas pelo projeto Transformação. Isso vai ter um destino direto para o uso desses trabalhadores, garantindo então esse processo de cuidado maior e tomando medidas de higiene que ajudam no processo de segurança deles. Além disso, nós temos um trabalho que se dá com crianças e adolescentes que nesse momento estão com suspensão de atividades, mas nós temos alguns educadores, nós temos a coordenação desse programa, bem como a relação com a comunidade em geral, que neste local onde tem essas crianças em atendimento, tem circulação de pessoas e, portanto, o álcool gel também vai ser de grande benefício para as pessoas que circulam nesse espaço, poder estar fazendo o processo de higienização e garantir a segurança delas e demais outras pessoas num contexto em que nós vivemos diretamente vinculados, interrelacionados, porque a pandemia está aí para mostrar um pouco essa preocupação grande de disseminação, e toda pessoa que tem risco, ela pode ser também disseminadora disso, e portanto o cuidado individual é um cuidado coletivo ao mesmo tempo. Poder contribuir de alguma forma no meio dessa pandemia é muito gratificante para a nossa comunidade acadêmica, tanto para os alunos como para os professores. As ações que desenvolvemos, elas foram tanto na área da prevenção, como na produção de álcool gel e da face shield, como materiais de proteção individual, como também no próprio atendimento, na triagem com a teleorientação médica, ou no enfrentamento direto lá no CAIS Petrópolis, como também no matriciamento acompanhando pacientes diagnosticados. Sem dúvida, é um sentimento de dever cumprido, e saber que, de alguma forma, a gente conseguiu impactar positivamente as pessoas que estavam necessitando do auxílio nesse momento de medo, incertezas, e que o nosso Sistema Único de Saúde precisava desse tipo de ajuda. E o governo federal divulgou o resultado do maior estudo sobre Covid-19 do mundo. A pesquisa foi feita pela Universidade Federal de Pelotas e financiada pelo Ministério da Saúde. A conclusão é de que o Brasil pode ter 6 vezes mais infectados por coronavírus do que os casos notificados até agora. No total, foram testadas 89.397 pessoas, escolhidas por sorteio em 133 cidades. O avanço da doença sobre os mais pobres mostra o quão importante é oferecer assistência descentralizada. A nossa assistência nas unidades básicas de saúde, nas unidades de pronto atendimento, a oportunização do tratamento precoce, medicamentoso. Em especial, precisamos da adesão dos municípios aos centros comunitários que possibilitarão um atendimento mais próximo do cidadão e uma assistência antes que a doença avance em sua gravidade. Precisamos proteger de forma adequada essa parcela da sociedade. Para mostrar a complexidade da análise que requer os números, o estudo aponta que 91% dos infectados sentiu algum tipo de sintoma. Novamente, precisaremos entender como o dado foi captado, visto que confronta outros estudos. A maior prevalência diz respeito a alterações de olfato e paladar. Compreender a dinâmica em que se dá a declaração de sintomas também nos ajudará a aperfeiçoar protocolos de atendimento, em especial reforçar a assistência precoce. Isso servirá também para protocolos de triagem para o retorno seguro às atividades, seja na indústria, no comércio ou mesmo nos prédios públicos. O nosso estudo sugere que a maioria dos pacientes tem sintomas leves, mas não são assintomáticos. E isso fica muito expresso no próximo gráfico, que mostra que dessas 2.000 pessoas que foram testadas positivas na nossa pesquisa, mais de 60% delas tiveram um sintoma que é muito específico da Covid. Não tem muitas doenças que geram alteração de olfato e paladar, diferente de dor de cabeça, tosse, a própria febre, que é um sintoma grave, mas é um sintoma que significa várias outras coisas. Então, esse resultado da alteração do olfato e paladar em 60% das pessoas positivas nos chamou muito a atenção. Outros sintomas, com uma
proporção um pouco menor, e aí a gente então chega à conclusão, que o secretário já adiantou para nós, por favor, Renato, de que se formos usar o termo assintomáticos, ou seja, sem sintomas, o contingente é só de 9%. É claro que esse número tem que ser considerado com o devido cuidado. Nós não estamos querendo dizer aqui que 91% das pessoas com Covid vai precisar de atendimento hospitalar. Muito longe disso. Mas nós estamos dizendo que os sintomas da Covid aparecem e isso é uma boa notícia para a Secretaria de Vigilância à Saúde para desenvolver protocolos para tentar identificar pessoas sintomáticas e, com isso, impedir a disseminação da doença. A gente reforça que existem diversas curvas epidêmicas, a curva nacional, as curvas por região, as curvas por estado e as curvas por cidade. O aumento entre a primeira e a segunda fase foi bem maior do que o aumento entre a segunda e a terceira fase. Existe muito mais sintomáticos leves do que assintomáticos, então é importante parar de dizer que a maior parte dos casos são assintomáticos, essa informação não se confirma. Em algum momento se dizia que 86% dos casos eram assintomáticos, baseado num estudo na literatura que avaliava algo diferente disso. As crianças também são infectadas, tanto quanto os adultos, apesar de os quadros serem mais leves. Tem mais infecção entre os mais pobres. 1 de cada 100 infectados pelo coronavírus vai a óbito. E a gente confirma a teoria que está expressa no logotipo do próprio projeto, de que o tamanho total do iceberg do coronavírus é muito maior do que o que aparece nas estatísticas, o que todos os países se encontram o mesmo resultado, porque, obviamente, tem muitas pessoas que têm um quadro menos grave, que não procuram serviço de saúde e não fazem testagem. Encerramos essa edição com uma boa notícia. O Estado acatou o recurso feito pelos municípios da região e autorizou a mudança na classificação do plano de distanciamento controlado. Passo Fundo sai da bandeira vermelha para a laranja, permitindo mais flexibilização em setores importantes. Todas as informações você confere amanhã. Obrigada pela sua companhia e um bom início de semana.